4 estudiosos da medicina. Sir Thomas Browne era inteligente demais para ser apenas um clínico geral em Norwich, mas ficou naquele lugar agradável com a Catedral Normanda durante 46 anos, porque preferia uma vida tranquila, colecionando e estudando as borboletas e as relíquias do local, meditando sobre a morte e tendo 10 filhos. Para passar o tempo, ele escreveu Religion Medici, em 1642, onde examina a tensa relação entre ciência e religião, de modo tão sensato que deu origem, 3 anos mais tarde, ao Índex de Livros Proibidos da Igreja Católica Romana. Eu não peço emprestadas as regras de minha religião a Roma ou Genebra, mas aos ditames da minha razão, diz Browne com altivez. Ele compartilhava da descrença dos fazendeiros da Anglia Oriental na teoria do fruto proibido. No mesmo capítulo, quando Deus o proíbe, está claramente explicado que as plantas do campo não haviam brotado, pois Deus não havia ainda ordenado a chuva sobre a terra. Sir Thomas balançava a cabeça duvidando do dia do julgamento, que para ele parecia uma extensão dos tribunais de Norwich. Quando ele foi sagrado cavalheiro, Carlos II teve de ir a Norwich para lhe conferir o título. Quando a pira funeral se apaga e é feita a última oração e os homens dão o último adeus aos amigos enterrados. Quem sabe o destino dos seus ossos? Sir Thomas faz essa pergunta em um enterro da urna. Seus ossos foram tratados em 1840 para retirar toda a médula e ficaram expostos nos hospitais de Norfolk e Norwich até 1922. Ele odiava a feitiçaria e em 1664 deixou Norwich por algum tempo para providenciar o enforcamento de M. Dunne e Rose Cullender, ao lado da estrada, em Bury St. Edmunds. Oliver Wendell Holmes foi o autocrata da mesa do café da manhã e professor de anatomia em Harvard durante 35 anos. Em 1843, ele sugeriu que a febre puerperal mortal era contagiosa e podia ser evitada se os médicos lavassem as mãos e trocassem de roupa antes de atender a uma paciente. Isso foi 4 anos antes de Ignaz Semmelweis dizer a mesma coisa em Viena. Em Boston, essa crítica gratuita sobre higiene pessoal escandalizou o meio médico. Uma longa vida permitiu ao autocrata se proclamar vitorioso, depois de Pasteur e Koch. Um pequeno exército de micróbios marchou para apoiar minha posição. Quando William Morton criou o éter em Boston, o autocrata observou a respeito do batismo da nova substância. Todos querem ter uma parte na grande descoberta. Tudo o que farei é dar 1 ou 2 sugestões quanto ao nome. Acho que o estado do paciente devia se chamar anestesia. Isto significa insensibilidade, especialmente do sentido do tato. Por sorte, descartando antinêurico, neurolepsia e neuroestase, Holmes previu que a palavra anestesia seria repetida por todas as raças civilizadas da humanidade. Depois que a rainha Vitória inalou clorofórmio quando deu à luz o príncipe Leopoldo, a moda era dar esse nome às meninas. 20 anos depois, Senhor, posso apresentar sua companheira para o jantar? Minha filha, anestesia. Sir William Osler, baronet, de Bond Head, Ontário, foi sucessivamente professor de medicina em Montreal, quando tinha 25 anos, em Filadélfia, Baltimore e Oxford. Ele era jovial e bondoso, com um belo bigode de leão marinho, e foi o descobridor dos nódulos de Osler, nas pontas dos dedos, nos casos de infecção cardíaca, e era casado com a neta de Paul Revere. Demonstrava tanto entusiasmo por sua profissão que entrava na sala de autópsia com a expressão feliz do jovem Sófocles
dirigindo o coro da vitória, depois da Batalha de Salamis. O que não devia ser fácil. Um professor muito conceituado e prolífico, explicador, 730 livros e artigos científicos. Sir William foi o Francis Bacon da medicina. O efeito modificador do objetivo é considerável, como observou Thomas Mann quando Goethe foi descrito como Voltaire alemão. Em 1900, Osler aconselhava a exterminação indolor de todas as pessoas com mais de 60 anos. Esse pronunciamento em Baltimore, vindo de um médico tão endeusado, provocou verdadeiros ataques na imprensa americana. Essa conveniência para a humanidade já fora sugerida no romance de Anthony Trollope, O Período Fixo, publicado no ano da morte do autor, 1882. A história se passa em 1980. Era aplicada uma dose de morfina, depois as veias eram abertas e o indivíduo descansava num banho quente. Seja como for, isso acontecia na Nova Zelândia. Ambos foram profetas de visão limitada. Não é necessário especificar que há gente demais no mundo e que todos querem estacionar seus carros. A população do globo está explodindo, 250 mil bebês por dia, o que no ano de 2000 acrescentará mais de 1 bilhão aos nossos atuais 5,3 bilhões ou uma China. No próximo século, a população do globo terá triplicado ou apenas duplicado, se tivermos sorte. Enquanto isso, os povos do hemisfério norte, mais econômicos reprodutivamente, viverão cada vez mais por meio dos milagres da medicina moderna, mas numa decrepitude cada vez maior. Não pode estar longe o tempo em que as estruturas ambulantes e caquéticas de Zimmer sejam mantidas dentro de um cordão de isolamento ou despachadas aos montes. A estabilidade da civilização exige uma cadeia de hotéis terminais, isolados num cenário maravilhoso, como os sanatórios para tuberculosos da época de 1930. Jantares supremos, espetáculos teatrais e dança, tudo de graça, incluindo bebidas, fichas de jogo e sexo, quando for possível. Até que uma noite, com gás cianídrico no sistema de ar-condicionado, todos os residentes desaparecerão suave e rapidamente, como o superaventureiro Becker na caça ao Snark. Isso é previsto pela sociedade pelo direito de morrer nos Estados Unidos, embora tenhamos de admitir que eles levam a morte desnecessariamente a sério. O ardor de Trollope e de Sir William pela ideia desapareceu em sincronia com os 50 anos de ambos. John Locke era médico há 16 anos quando publicou um ensaio sobre a compreensão humana.